Roma, o império que conquistou o mundo, uma civilização marcada pela grandeza, disciplina e avanços que moldaram a história. Mas por trás de suas muralhas majestosas e suas conquistas impressionantes, um universo oculto de intrigas e segredos se desenrolava. Espiões trabalhavam nas sombras, protegendo o império de ameaças invisíveis e garantindo que Roma permanecesse no controle. Mas como um território tão vasto e diversificado conseguiu manter seus segredos tão bem guardados? Vamos desvendar os mistérios da espionagem em Roma e descobrir como esses agentes secretos moldaram o destino de um dos maiores impérios da história. Desde seus primórdios, Roma compreendeu que a informação era uma arma poderosa. Em tempos de guerra, a espionagem se tornou uma extensão natural de sua estratégia militar. Roma não era apenas um império conquistador, era também uma máquina de planejamento e antecipação. Para vencer seus inimigos, os romanos precisavam saber tudo sobre eles. Quais eram suas alianças, pontos fracos, táticas de batalha e até mesmo o moral de suas tropas. Dessa forma, a espionagem tornou-se essencial para garantir vitórias no campo de batalha e manter a estabilidade dentro das fronteiras do império. O papel dos espiões ia muito além das linhas inimigas. Eles monitoravam também a situação interna das províncias, prevenindo rebeliões antes mesmo de começarem. Assim, Roma se destacava não apenas por sua força militar, mas pela inteligência que sustentava cada conquista. Os espiões romanos não eram apenas informantes improvisados. Eles eram mestres do disfarce, estrategistas natos que se infiltravam em territórios inimigos sob identidades cuidadosamente planejadas. Comerciante, viajante ou mesmo um humilde camponês. Qualquer disfarce era válido para cumprir a missão. Esses agentes enfrentavam riscos incríveis. Capturados, sofriam punições brutais que iam de tortura até execução. Apesar disso, suas missões eram cruciais. Eles obtinham informações sobre estratégias militares, rotas de abastecimento e até mesmo alianças secretas entre os inimigos de Roma. Cada fragmento de dado trazido por eles podia ser a diferença entre a vitória e a derrota. A espionagem não era apenas uma prática voltada para os inimigos externos. Dentro das fronteiras de Roma, uma rede de informantes operava de maneira igualmente eficiente. Os senadores e os generais confiavam em agentes para monitorar ameaças internas, como conspirações contra o imperador ou complôs entre grupos dissidentes. Além disso, a contra-espionagem era uma prioridade. Espiões eram enviados para se infiltrar em grupos que conspiravam contra Roma, desmantelando revoltas antes mesmo de se iniciarem. Muitas vezes, essas operações envolviam traição deliberada, falsas alianças e manipulações cuidadosamente calculadas. Alguns espiões romanos passavam anos longe de suas famílias, vivendo sob identidades falsas em terras estrangeiras. Missões de longo prazo eram comuns, muitas vezes exigindo paciência, adaptação e uma grande habilidade para escapar da suspeita. Esses espiões não apenas coletavam dados, eles influenciavam decisões. Relatórios detalhados sobre estratégias militares, o humor da população e os planos dos inimigos eram essenciais para que Roma se antecipasse a qualquer movimento que pudesse ameaçar sua supremacia. Entre os agentes mais fascinantes estavam os frumentarii, soldados que começaram como simples transportadores de grãos para o exército, mas que se tornaram uma das primeiras organizações de inteligência do mundo. Os frumentarii eram responsáveis por missões que iam desde coleta de impostos até monitoramento de províncias distantes. Sua posição lhes dava acesso a informações vitais e sua habilidade em viajar sem levantar suspeitas fazia deles ferramentas perfeitas para a espionagem.
Nas linhas de frente, a espionagem era tão essencial quanto as armas e as táticas de combate. Escondidos nas sombras, espiões infiltravam-se nos acampamentos inimigos, mapeando territórios, contabilizando tropas e analisando formações de batalha. Essas informações eram entregues aos generais, que podiam ajustar suas estratégias de acordo, garantindo que cada passo fosse calculado e que cada movimento inimigo fosse previsto com antecedência. Dentro de Roma, a espionagem não era apenas uma arma do Estado. Era uma ferramenta política usada por aqueles que desejavam ascender ao poder. Senadores e generais contratavam agentes para espionar rivais e descobrir segredos comprometedores. Muitas vezes, as intrigas eram tão intensas que até mesmo os mais poderosos temiam ser alvo de espiões. O Senado, um lugar de debates e alianças, era também um campo de batalhas invisíveis, onde as traições podiam mudar o destino de uma família ou de todo o império. Apesar de muitas de suas missões permanecerem no anonimato, o impacto dos espiões romanos ecoa até os dias de hoje. A influência das táticas romanas de inteligência pode ser percebida em práticas modernas de espionagem. Desde o uso de agentes disfarçados até redes de informantes, o legado de Roma continua vivo em exércitos, governos e serviços secretos ao redor do mundo. Roma foi mais do que apenas um império de conquistas militares. Era também um império de intrigas, onde a espionagem desempenhou um papel vital na manutenção do poder. Os olhos e ouvidos do império nunca descansavam, garantindo que, mesmo nas sombras, Roma permanecesse inabalável. E assim, até hoje, lembramos não apenas da glória de Roma, mas também de seus segredos ocultos.